O campo de batalha está mudando rapidamente. Tropas russas avançam no leste, mas a Ucrânia está revidando, recuperando território e desmantelando fortalezas inimigas. A portas fechadas, negociações secretas estão abalando Washington, Kiev e Moscou, enquanto novas alianças preparam armas que podem reescrever as regras desta guerra. Desde planos ucranianos de longo alcance para 2026, até sistemas inovadores de combate a drones e um novo drone de ataque que aterroriza a mídia russa, tudo está escalando ao mesmo tempo. O que vem a seguir pode redefinir todo o conflito. Fique com a gente. Todos os detalhes na nossa edição especial do Hotspot. Forças russas avançaram na região de Kupiansk e Konstantinivka. Isso é relatado pelo Instituto para o Estudo da Guerra. Enquanto isso, na região de Dnipropetrovsk, as forças armadas da Ucrânia estão realizando operações ativas de limpeza, recuperando posições, desmantelando fortificações inimigas e estabilizando a situação em vários assentamentos na linha de frente. A dinâmica da batalha está mudando a cada dia. Novos ataques contra movimentos e tentativas de avanço estão moldando a próxima fase da guerra. Mais detalhes no nosso briefing militar completo. Drones em Kaspisk, Daguestão. Ataques no Cáspio ali, a distância até Kaspisk é de mais de 1000 quilómetros. São apenas ações rotineiras das forças de defesa ucranianas e, consequentemente, da comunidade de inteligência ucraniana. Há várias instalações militares do país ocupante em Kaspisk, assim como empresas do complexo de refino de petróleo, então esses poderiam ter sido os alvos do ataque. Neste vídeo, operadores de drones ucranianos na fronteira estão eliminando alvos legítimos. Como resultado, na direção sul de Slobozansk, 2 veículos inimigos, sistemas de comunicação e 5 ocupantes foram destruídos. E aqui, soldados da 57ª Brigada estão destruindo drones à espera, cujo plano era interromper a logística ucraniana. Outra pequena vitória das Forças Armadas ucranianas é a liberação da vila de Ivanovka, na região de Dnipropetrovsk dos ocupantes. No mapa do Deep State, é possível ver que, em 28 de novembro, Ivanovka estava marcada como uma zona cinzenta e no dia 29 já foi designada como território libertado. A situação continua mais difícil na direção de Pokrovsk. Em Mirnorad, o exército russo não desiste das tentativas de cercar os ucranianos. Os combates estão ocorrendo diretamente em Mirnorad, nos arredores. Os ocupantes estão tentando, usando pequenos grupos de assalto, infiltrar-se diretamente na área urbana e criar condições para se estabelecerem e acumular tanto efetivo quanto, consequentemente, meios de destruição. As forças de defesa da Ucrânia estão conduzindo com sucesso operações de ataque e busca com o objetivo de destruir os pequenos grupos de assalto do inimigo. Os EUA estão exigindo uma retirada completa das forças armadas ucranianas do Donbas, segundo jornalistas. O lado ucraniano é contra e está exigindo uma reunião entre Zelensky e Trump. Aparentemente, até o momento, uma decisão final no processo de negociação ainda não foi alcançada. Por outro lado, também deve ser enfatizado que Bitkov já voou para Moscou para negociações com o ditador russo. Enquanto isso, a Bloomberg informa que a OTAN está se preparando para um possível conflito com a Rússia, com o apoio mínimo dos EPEUA. No momento, é justamente sob pressão dos Estados Unidos que está ocorrendo o processo de modernização efetiva do complexo militar-industrial dos países europeus da OTAN e, consequentemente, processos relacionados ao reequipamento dos parceiros europeus com os mais recentes sistemas de ataque e, por consequência, de defesa ativa. Os ucranianos também podem se orgulhar da modernização de seu armamento. Nosso país está desenvolvendo armas contra bombas planadoras russas e já pode relatar seu uso bem-sucedido e a destruição das primeiras 100 bombas aéreas inimigas. Foi justamente o uso massivo de bombas planadoras que permitiu à Federação Russa alcançar certos sucessos táticos diretamente na linha de contato. Estamos falando do fato de que, em determinados trechos da frente, a aviação do país ocupante, as forças aeroespaciais da Federação Russa realizam ataques às posições das forças de defesa da Ucrânia, utilizando até 300 cabes por dia. Em resposta a esses desafios, o lado ucraniano desenvolveu um sistema para combater os cabes. Esta é uma iniciativa conjunta com países da OTAN, que incluirá vários componentes, sistemas terrestres, aéreos e, consequentemente, de guerra eletrónica. O desenvolvimento de novos sistemas de defesa é vital para os ucranianos sob bombardeio constante da Rússia.
Neste momento, todo residente da Ucrânia está sob ameaça, até mesmo os próprios desenvolvedores de armas. Durante o ataque a Vyshhorod, na região de Kyiv, um funcionário da empresa de defesa Firepoint, que trabalhava no míssil Flamingo, foi morto em sua própria casa. Com um ataque de míssil balístico Iskander-M, a Rússia tirou vidas e a saúde de civis em Dnipro, que não poderão mais ir ao trabalho, voltar para casa ou visitar amigos, porque o Kremlin lhes tirou essa possibilidade. Os Estados Unidos ainda estão pressionando Kyiv, incentivando os ucranianos a ceder território à Rússia? Na Flórida, as negociações entre as delegações americana e ucraniana terminaram após mais de 2 horas. Nenhum comentário oficial sobre os acordos foi divulgado. O secretário do NSDC da Ucrânia, Rustam Umerov, descreveu a reunião como difícil, mas produtiva. Há relatos de que, a portas fechadas, eles chegaram a discutir possíveis prazos para eleições na Ucrânia. Amanhã, os pontos do plano debatido na Flórida serão revisados em Moscou. Então, o que exatamente Witkoff está trazendo para o Putin? Descubra a seguir. Um plano de paz final ainda não foi acordado, mas Trump continua afirmando que há boas chances de resolver a guerra. Um encontro entre ucranianos e americanos. Delegações estiveram presentes nos Estados Unidos. As negociações duraram cerca de 5 horas e, ao final, ambas as partes as descreveram como bem-sucedidas e construtivas. Elas continuam acontecendo e estão indo bem. Queremos parar a matança de pessoas. Isso não nos diz respeito diretamente, mas eu gostaria de salvar o maior número possível de vidas. Muita gente está morrendo. No mês passado, 27 mil pessoas morreram nesta guerra sem sentido. Isso nunca deveria ter acontecido. Ao mesmo tempo como antes, as duas principais questões continuam sendo as garantias de segurança para a Ucrânia pós-guerra e as concessões territoriais que Kiev está sendo pressionada a fazer. Obviamente, nenhuma dessas questões foi resolvida. Sobre as questões controversas que estavam sendo negociadas, não houve progresso. Posso lhe dizer isso. Sobre as questões da retirada das tropas ucranianas do Donbass e sobre o status dos territórios ucranianos ocupados e anexados, simplesmente não existe nem mesmo uma solução teórica. O que está sendo proposto atualmente pelos Estados Unidos é algo com o qual a Ucrânia não pode concordar. Não vejo nenhum compromisso aqui. Portanto, o lado americano acabará apresentando à Rússia um plano de paz abrangente. Um texto que foi cuidadosamente elaborado e está cerca de 80% a 85% acordado. Por sua vez, o chefe da delegação americana, o secretário de Estado dos Estados, Marco Rubio, declarou que ainda há muito trabalho pela frente, mas que algum progresso, no entanto, foi alcançado durante as negociações na Flórida no dia anterior. Ao mesmo tempo, analistas observam que, desta vez, os Estados Unidos começaram a ouvir mais os argumentos ucranianos e pararam de repetir que a guerra deve acabar a qualquer custo. Também se trata de garantir que a guerra termine de forma que a Ucrânia permaneça soberana e independente e tenha a oportunidade de prosperar de verdade. Em outras palavras, não se trata apenas de acabar com a guerra. Trata-se de encerrar a guerra de uma forma que crie um mecanismo e um caminho para o futuro que permita à Ucrânia permanecer independente e soberana, nunca mais experimentar a guerra e alcançar grande prosperidade para seu povo. Kiev também observa que houve um diálogo mais construtivo na comunicação entre os EUA e as delegações ucranianas. O chefe da equipe de negociação ucraniana, Rustem Umerov, também classificou a reunião como bem-sucedida e substancial, e observou que ainda estão por vir mais consultas e trabalhos para chegar a um acordo sobre uma solução de estrutura comum. Somos gratos aos Estados Unidos e à sua equipe por nos ajudarem. Os Estados Unidos nos ouvem claramente. Os Estados Unidos nos apoiam de forma inequívoca. Os Estados Unidos permanecem firmemente ao nosso lado. E somos profundamente gratos por absolutamente tudo o que foi feito com dedicação até este dia tão importante. Ao mesmo tempo, a próxima etapa das negociações será uma visita a Moscou de Steve Witkoff, que deverá entregar os pontos acordados a Putin e ouvir a resposta dele. Segundo especialistas, após as sanções contra a Lukoil e a Rosneft, o Kremlin ficará cauteloso em emitir uma recusa direta. Analistas consideram que o cenário mais provável é que Putin proponha negociações diretas com Trump, que nunca ocorreram em Budapeste, já que muito depende do fiador americano. Afinal, Washington já declarou anteriormente que tal encontro só é possível após Moscou aceitar o acordo de paz. Se Trump fizer concessões, se a reunião acontecer sem o acordo prévio da Rússia com algum tipo de plano de paz, então Putin apresentará um novo ultimato. Isso é um beco sem saída. Como mostra a prática, quando os americanos cedem a Putin, quando começam a fazer concessões à Rússia,
Putin começa a apresentar novas exigências adicionais, e o processo de negociação chega a um impasse. Por sua vez, outro enviado de Trump dos Essentiairo, o secretário do Exército Dan Driscoll, deve viajar para Kiev. Aparentemente, ele tentará persuadir Volodymyr Zelensky a fazer novas concessões em relação ao acordo. E nessa situação, também é extremamente importante para a Ucrânia demonstrar sua disposição para o diálogo. É bastante provável que Trump continue sua tática de alternar a pressão sobre o governo oficial de Kiev e sobre o Kremlin. Por isso, o principal aqui é pegar a onda certa no momento certo e amplificá-la precisamente com a intenção de alcançar o resultado desejado. Então, é claro, é especialmente importante aqui demonstrar uma postura construtiva por parte da delegação ucraniana. E, de fato, até agora não demos nenhum motivo para duvidar de tal afirmação. Ao mesmo tempo, para coordenar as posições da Ucrânia e da Europa, Zelensky voou para Paris no dia anterior para se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron. Então, esta semana mostrará claramente o quão dispostos todos os lados estão a fazer concessões e se há algum motivo para esperar negociações bem-sucedidas em um futuro próximo. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. A Ucrânia se prepara para repelir ataques e atacar o território russo em 2026. Em particular, Ucrânia e Noruega inaugurarão uma linha de produção conjunta de drones em 2026. Esta não é a única má notícia para o inimigo. Nossos jornalistas têm mais informações. Assista agora! Novo nível em escala. A Ucrânia e a Noruega chegaram a um acordo de colaboração na área de produção de veículos aéreos não tripulados. O respectivo acordo foi assinado pela Ucrânia com o ministro da Defesa da Noruega. Denis Shmyhal enfatizou que essa cooperação se tornará uma etapa importante na ampliação das capacidades produtivas da Ucrânia e no fortalecimento da capacidade de defesa do país. A principal prioridade é a implantação rápida de uma linha de produção experimental já em 2026. Estamos obtendo acesso não apenas a instalações de produção, mas também às tecnologias dos países da OTAN. Isso também significa a oportunidade de cooperação na produção de drones ucranianos e, consequentemente, a troca de experiências, bem como no uso prático de drones interceptadores ucranianos. Ambos os drones de ataque estão sendo utilizados e, consequentemente, sua utilização está aumentando. Um modelo de cooperação semelhante também está sendo implementado com o Reino Unido. Há alguns dias, Kiev assinou um acordo de licenciamento para a produção em larga escala de drones interceptores do tipo polvo em instalações britânicas. Este é um desenvolvimento exclusivamente ucraniano e já possui aplicação prática em condições de combate. Este drone pode operar tanto à noite quanto durante o dia. É eficaz contra sistemas de guerra eletrónica e, notavelmente, pode operar em baixas altitudes. Os drones interceptores fabricados serão entregues à Ucrânia para fortalecer sua defesa contra avantes russos. O projeto Octopus está sendo implementado como uma iniciativa conjunta da indústria de defesa. O Reino Unido obteve uma licença para a produção em massa do interceptador ucraniano e a Ucrânia irá recebê-los para aprimorar suas próprias capacidades de interceptação. O acordo recentemente assinado prevê de forma abrangente a produção em larga escala de vários milhares de drones interceptores cruciais para as necessidades urgentes das forças de defesa da Ucrânia, especificamente em diversas empresas especializadas localizadas no Reino Unido, o que elimina efetivamente qualquer possibilidade de o lado russo conseguir destruir as plantas de defesa vitais que estão ativamente fabricando este produto essencial. 3 fabricantes já receberam as tecnologias necessárias para produzir os drones Octopus. Outras 11 empresas estão preparando linhas de produção para eles. Após o início da agressão em larga escala da Rússia em 2022, o Reino Unido tornou-se um dos principais parceiros da Ucrânia. Londres está fornecendo uma poderosa assistência militar. Além disso, o Reino Unido está promovendo ativamente sanções, pressão sobre a Rússia e fornecendo apoio financeiro a Kiev. O Reino Unido é um pioneiro quando se trata da implementação prática das chamadas coalizões. Coalizões de drones, coalizões navais, coalizões de capacidade de ataque. E, consequentemente, foi o Reino Unido que entregou as primeiras armas pesadas ao lado ucraniano. Em particular, estamos falando do tanque Challenger 2. Somente após as ações correspondentes do Reino Unido é que os Estados Unidos entregaram seus tanques Abrams ao lado ucraniano.
Também há planos na Ucrânia para criar pontos fortes robóticos que serão equipados com módulos de combate para enfrentar os ocupantes russos. Em primeiro lugar, estamos falando do componente logístico, ou seja, robôs terrestres. Eles vão assumir a principal parte da logística, reduzindo a zero as perdas de pessoal e, consequentemente, de equipamentos das forças de defesa da Ucrânia. Isso se refere à entrega de munição e, consequentemente, à evacuação dos feridos. Além disso, são funções de engenharia, como a colocação e remoção de minas em áreas. Anteriormente, a Ucrânia, junto com os Estados Unidos, começou a produzir interceptadores de drones capazes de combater o avés de ataque russos. Além disso, o governo holandês fornecerá 250 milhões de euros para a compra de armas americanas para a Ucrânia no âmbito do programa PURL. Em particular, mísseis antiaéreos para F-16 e munições que Kiev mais necessita. Serão adquiridos nos Estados Unidos. Um grande revés para os ocupantes está se formando. O Reino Unido e a Ucrânia estão revelando um sistema antidrone classificado, um novo predador dos céus capaz de destruir UAVs iranianos no ar antes que o inimigo possa reagir. Ao combinar a engenharia avançada britânica com a experiência de combate ucraniana, os parceiros produziram uma capacidade que altera significativamente o cenário da guerra moderna. Uma nova fase do confronto com drones está começando, e seu primeiro impacto já está sendo sentido ao longo da linha de frente. Todos os detalhes em nosso próximo relatório. A Ucrânia está fortalecendo sua defesa aérea, não apenas na linha de frente, mas também em escala global. O Reino Unido e a Ucrânia assinaram um acordo histórico de licenciamento para a produção dos drones interceptores ucranianos Octopus, desenvolvidos especificamente para combater os Shahids russos. Como enfatiza o ministro da Defesa Denis Shmyhal, esse acordo marca uma nova etapa na cooperação técnico-militar internacional, onde as tecnologias ucranianas formam a base para a produção em massa por parceiros da coalizão de defesa. Há planos para a produção em massa dos interceptores, que pode chegar a vários milhares de unidades por mês. Os equipamentos fabricados serão entregues à Ucrânia para reforçar a proteção do nosso espaço aéreo. Denis Shmyhal, ministro da Defesa da Ucrânia. O projeto Octopus está atualmente na fase final de negociações e pode ser lançado nos próximos meses. O ministro britânico da Defesa, Capacidade e Indústria, Luke Pollard, esclarece que o Reino Unido está se preparando para produzir cerca de 2.000 interceptores por mês e enviá-los diretamente para a Ucrânia. O Reino Unido é um líder destacado em pesquisa, desenvolvimento e manufatura avançada. É por isso que podemos fornecer o que falta aos nossos amigos ucranianos nesse aspecto. Precisamos ser rápidos e precisamos ser os primeiros. Estamos começando com drones por razões óbvias, mas, de modo geral, a Ucrânia é um parceiro importante para nós no desenvolvimento das tecnologias necessárias para dissuadir a Rússia e rearmar a Europa. Luke Pollard, ministro da Defesa, Capacidade e Indústria do Reino Unido. Para a Ucrânia, esse acordo não se trata apenas de expandir a produção de drones. É uma tentativa de criar um sistema sustentável para combater os ataques massivos de fragmentos que o país agressor lança contra as cidades ucranianas quase todas as noites. O polvo já provou sua eficácia no campo de batalha. É compacto, manobrável e barato de produzir. Ele intercepta drones inimigos no ar e oferece uma proteção mais flexível e rápida do que os sistemas tradicionais de defesa aérea. Na Ucrânia, 3 fabricantes já receberam as tecnologias necessárias para produzir o polvo. E outros 11 estão preparando suas linhas de produção. Mas o fator-chave é a escala internacional, com a produção começando no Reino Unido. Isso possibilita passar da produção de dezenas ou centenas para milhares de drones interceptores a cada mês. Esse ritmo pode, pela primeira vez, aproximar a situação de um ponto de virada na guerra dos drones, onde até agora a vantagem numérica permaneceu com a Erefeia. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está desenvolvendo programas conjuntos com os Estados Unidos também. A produção deles está sendo organizada para drones interceptores capazes de destruir UAVs de ataque russos. Washington não especificou se isso diz respeito ao Octopus, mas a tendência em si é clara. Os parceiros estão avançando para um modelo não só de fornecimento, mas também de produção conjunta. Qualquer projeto militar, qualquer projeto relacionado ao aumento do fornecimento de armas para a linha de frente, seja de drones convencionais ou drones interceptores. Para os Shahids, todos eles são importantes para a condução de uma guerra em grande escala, tanto no ar quanto em terra. E projetos desse tipo em particular, como a significativa produção conjunta do documentário Octopuses.
tanto na Inglaterra quanto na Ucrânia, são de fato ainda mais criticamente importantes para o lado ucraniano, especialmente nestes tempos desafiadores. Eles, bem, vamos colocar desta forma, eles não vão provocar uma virada na guerra num futuro próximo, sejamos honestos, mas ao mesmo tempo poderão melhorar a segurança dos céus para muitas cidades. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está fortalecendo não apenas sua frente de defesa, mas também sua frente financeira. Kiev e o Fundo Monetário Internacional chegaram a um acordo sobre um novo programa de apoio de 4 anos no valor de 8,2 bilhões de dólares. Como enfatiza a primeira-ministra Yulia Sviridenko, esses fundos ajudarão a financiar despesas criticamente importantes e a manter a estabilidade macrofinanceira, sem a qual nem a produção de armas nem a resiliência da economia de defesa são possíveis. O pânico está se espalhando pela mídia russa. O drone de ataque FP2 da Ucrânia é capaz de transportar uma bomba FAB-ARL de 100 quilos. Além disso, a munição é utilizada em uma forma modificada, sem sua seção traseira padrão. O que isso significa para as posições russas na linha de frente, como essa configuração afeta o inimigo e por que o FP2 provoca uma reação tão nervosa, tudo isso é abordado em nosso relatório. O pesadelo da Rússia é o novo drone de ataque ucraniano FP2. O FP2 é usado para atacar a retaguarda russa. Também pode transportar uma bomba aérea adaptada como ogiva. O drone FP2, na verdade, foi projetado especificamente para ataques, especialmente com, em particular, uma ogiva perfurante. Ele não é frágil como drones comuns, não. Em vez disso, como ogiva, ele utiliza uma bomba FAB-100 de 100 kg com a seção traseira removida. Exatamente. Então, esse Vant pode atingir alvos com bastante eficácia. Porque a FAB-100, por exemplo, foi a principal bomba da Segunda Guerra Mundial, a bomba mais utilizada. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ela pode atingir alvos com alta precisão. As informações sobre o uso desses drones são confirmadas tanto pelos ocupantes quanto pelos próprios militares ucranianos, que os mostram em ação contra o inimigo em todo o Donbás. A marcação OFAB indica que a munição é do tipo fragmentação de alto explosivo, projetada para destruir alvos desprotegidos ou com proteção leve. O FP2 pode atingir tanto alvos estacionários quanto, em certos casos, alvos em movimento. Isso mesmo. E este é um ponto muito importante porque, por exemplo, você pode atingir esses mesmos lançadores de mísseis Iskander enquanto eles se posicionam. A empresa ucraniana Firepoint apresentou o drone de ataque FP2 na classe de ataque médio. Ele repete o design do drone de longo alcance FP1, que é usado para atacar alvos na retaguarda do exército russo. Isso é, por assim dizer, uma modernização do drone de longo alcance FP1, que tem um alcance de até 1.400 km. E o FP2 manteve o mesmo design, mas é menor em tamanho. Então, aparentemente, ele tem uma envergadura menor. É isso. E seu alcance é limitado a 200 km. É aí que está localizada a maior parte dos depósitos e centros logísticos de nível de exército e linha de frente. É isso. Por isso, essa zona de ataque é muito importante. Os fabricantes oferecem o sistema tanto com um lançador estacionário clássico, quanto com uma versão móvel para implantação rápida, disfarçada como um caminhão militar comum. Você pode se aproximar o máximo possível, digamos, a 10 km da linha de frente, lançar rapidamente e sair rapidamente da zona de ataque. Observa-se que a relativa acessibilidade e disponibilidade do drone, combinadas com sua ogiva pesada, permitem que a Ucrânia, até certo ponto, compense a escassez de armamento de mísseis de alta precisão. O FP2 pode ser considerado uma munição de alta precisão. Por que isso? Ele está equipado com uma câmera de alta qualidade e, por exemplo, a cerca de 10 km da linha de frente, um dispositivo de retransmissão é suspenso no ar para auxiliar na comunicação. E esse drone voa como um FPV. Ou seja, ele possui uma câmera a bordo e atinge o alvo com precisão. Em outras palavras, o operador vê o alvo antes de atingi-lo. Especialistas apontam que, devido à baixa altitude de voo e ao grande número, os drones conseguem contornar e sobrecarregar os sistemas de defesa aérea do exército russo,
o que, em certas situações, pode ser ainda mais eficaz do que ataques com sistemas de mísseis HIMARS. Por enquanto, é só isso de mim, Maria Ferofonova. Notícias de linha de frente ainda mais infernais no nosso próximo episódio. Mas, por enquanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de curtir. Até breve!